Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa ideia bem diferente que apareceu nos materiais que recebemos. Uma ideia e tanto, né? Pois é, imagina só, um governo poder tocar obras gigantes, estradas, casas para a população, energia limpa, sem precisar aumentar imposto ou a dívida pública, nem interna nem externa. Uhum. À primeira vista, soa quase mágico, né? Porque foge totalmente do que a gente está acostumado a ver em economia. Exato. A fonte é uma troca de ideias bem provocadora sobre economia. Então, vamos tentar entender isso melhor. Vamos lá. O que intriga mesmo é essa proposta de driblar os jeitos tradicionais de financiar essas coisas, né? Imposto, Sim, dívida. sim. E o pulo do gato, segundo o material, parece ser um conceito que eles chamam de trabalho efetivo. Certo, trabalho efetivo. Pelo que entendi, a lógica é focar em criar algo que realmente sirva para alguma coisa, sabe? Que atenda uma necessidade real e que as pessoas vejam valor. Isso. Aí, infraestrutura, se for bem feita, bem planejada, sem roubalheira, digamos assim, se encaixaria perfeitamente, né? Exatamente. A riqueza de verdade, argumenta o material, não vem do dinheiro em si, mas de transformar recursos que já existem, matéria-prima, sabe, reservas, usando mão de obra qualificada. É isso que agrega valor. Pensa numa construção, por exemplo. Você pega areia, cimento, ferro, coisas que estão ali. Aí vem o trabalho e transforma isso numa casa. O valor da casa é muito maior que o dos materiais sozinhos, certo? Certo, certo. Trabalho adicionou valor. Entendi o conceito de trabalho efetivo. Mas, e a grana para começar tudo isso? Como viabilizar sem o governo se endividar ou cobrar mais imposto? Então, aí que vem a parte, vamos dizer, mais específica do plano. A sugestão é o governo ir atrás de empréstimos, mas com juros muito, muito baixos, lá nos bancos públicos. Tipo Banco do Brasil, BNDES. Isso, esses grandes. A garantia para o banco seria a própria viabilidade do projeto de infraestrutura. E para executar, eles sugerem usar cooperativas, fazendo a obra por fases e com fiscalização bem rigorosa. Ah, mencionaram até um esquema de sorteio para fiscais, né? Para tentar evitar corrupção. Exatamente. Para tentar garantir a lisura, né? Mas tem um ponto econômico importante aí, sobre como os bancos criam dinheiro e o impacto disso. Sim, como evitar que isso gere inflação ou outros problemas. O material levanta isso. Embora os bancos criem dinheiro quando emprestam, aquela história da reserva fracionária, isso só funciona bem se tiver recursos sobrando na economia. Tipo, material parado, gente desempregada. Entendi. Se não tiver essa capacidade ociosa, Aí, injetar dinheiro novo pode só aumentar preço, sabe? Inflação. Ou falta coisa, cria gargalo. A ideia aqui é que o empréstimo serviria para ativar essa capacidade ociosa. Pôr a mão de obra para trabalhar naqueles recursos. faz sentido. Mas olha só, tem uma situação que eles abordam que parece complicada. E se a obra fica pronta? Sei lá, uma casa popular, mas não vende na hora. O mercado tá ruim e ninguém compra. Como fica o banco? Não é um risco danado? Ah, sim. Essa é a parte que eu achei mais engenhosa da proposta. É o plot twist, como você disse antes. E qual é a solução? A solução proposta é a seguinte: o banco que deu o dinheiro recebe o ativo. A casa, a estrada, o que foi construído, recebe em pagamento do valor principal do empréstimo. Peraí, o banco recebe a casa como pagamento da dívida? Isso, do principal. Aí, esse ativo entra para o patrimônio do banco. A operação do empréstimo principal, digamos, fica zerada. Não com dinheiro, mas com o bem que foi criado. Mas e a liquidez? O banco precisa de dinheiro na mão, não de uma casa parada. Pois é, não tem liquidez imediata. Mas, segundo a proposta, o risco de crédito para o banco é quase zero, porque o ativo tem valor real. O banco ganha estabilidade, ativos de verdade no balanço, poderia até criar umas empresas para gerenciar esses imóveis ou estradas, sabe? Entendi. E o O governo? governo só pagaria aqueles juros baixinhos para o banco. O custo principal da obra já estaria pago com a entrega do ativo para o banco. Nossa, e quais seriam os benefícios práticos disso para a população segundo a descrição? Bem, aí os exemplos são bem diretos. Casas populares poderiam ser alugadas por um valor bem baixo, simbólico mesmo. O material até chuta uns R$ 80 por mês. R$ 80? Só para cobrir o custo anual de manutenção, que eles estimam em uns R$ 1.000 por ano. E essas casas ficariam como patrimônio público. Talvez até com isenção para quem está desempregado.
Imagina o impacto disso. Seria enorme. E para as estradas, como funcionaria? Para as estradas, a ideia seria ter pedágios, mas pedágios honestos, como eles chamam. A grana do pedágio seria só para cobrir a manutenção da estrada e pagar aqueles juros para o banco. Não para pagar o custo total da construção, porque isso já foi resolvido com a entrega da estrada para o banco, né? Entendi. Então, resumindo a ideia toda, é uma espécie de engenharia financeira para usar o sistema bancário para financiar desenvolvimento de verdade, né? O resultado do trabalho efetivo paga o financiamento principal. Exato. E isso traria benefícios sociais diretos, com custo baixo para a população e, teoricamente, sem aumentar a dívida do governo. É, no mínimo, um convite para a gente repensar como se financia o que é essencial, né? Talvez ligando mais o mundo financeiro com a economia real. Sem dúvida. A arquitetura da ideia é bem criativa, não dá para negar. Mas, puxando da própria discussão dos materiais, fica uma pergunta no ar, né? Qual? Mesmo que o modelo pareça legal no papel, qual seria o tamanho do desafio para botar isso de pé na prática? Como garantir que o trabalho seja mesmo efetivo e que tudo corra com honestidade, em larga escala? Porque os próprios materiais dizem que isso é crucial. Verdade. A execução seria o grande teste, né? Fica aí a questão sobre a viabilidade real com todas as complicações do mundo como ele é.